Olá, olá, leitores do blog Listas Literárias, começando aqui mais um vídeo aí com as 5 melhores leituras do mês de janeiro, vídeo um pouco atrasado aí, mas começo de ano, aquela coisa sempre mais devagar, mais lenta, mas enfim, estamos fazendo vídeo para o nosso canal no YouTube e também trazendo aí o ranking com as 5 melhores leituras do mês de janeiro de 2015, né, leituras ainda que são reflexos ainda do ano de 2014, algumas leituras que não deu para terminar em 2014, alguns lançamentos do final do mês do ano passado e também algumas leituras já que eu tinha mais tempo aí como missão de completá-las, algumas missões pessoais, como vocês verão durante o vídeo. E começando aí na quinta colocação aí das leituras do mês do nosso blog de janeiro, com a questão da quinta colocação, uma ótima leitura aí da Editora Arqueiro, cuja pontuação ficou em 9,56, uma nota bastante alta, boas leituras durante o mês de janeiro, e a começar a quinta colocação, então, com este romance aí, Um Lugar Chamado Liberdade, do Ken Follett, um autor que eu tinha curiosidade por conhecer, e nessa obra aí de cortesia da Editora Arqueiro, pude ver como é que funciona aí o trabalho da autora, a sua narrativa, que é uma narrativa bem interessante, que tem alguns jogos narrativos que é interessante para quem também curte a parte mais técnica de um livro, e em si a história também é muito boa, que mostra a relação de um escravo e de uma branca, né, e essa relação ela perspassa a história tanto na Europa como a história da formação dos Estados Unidos da América, e aí o Steve McCash, que é o escravo em si, ele tem como carga de personagem, uma carga forte, ele é um personagem marcante, um personagem ativo neste livro que fala de sindicalismo, de lutas raciais, de lutas sociais, enfim, além de toda a questão de romance e também da questão do pano de fundo histórico, da questão da liberdade, do preço que se busca essa liberdade, toda a questão dessa luta por se tornar livre do Steve McCash, traz e o torna aí um lugar chamado Liberdade, um grande livro. Este livro, que na verdade ele é de 1995, né, este ano publicado pela Arqueiro aqui no Brasil. Originalmente nos Estados Unidos ele foi publicado em 1995, não é um livro tão novo assim, mas é um dos lançamentos do ano passado da Editora Arqueiro. E chegando então aí à quarta colocação do nosso mês de janeiro de 2015, uma leitura que eu estava atrasado com ela há mais de 2 anos. Na verdade, quando eu adquiri a coleção completa, eu fui lendo a coleção, mas com a grande quantia de livros pela leitura do blog, e sempre a nossa fila é sempre imensa, né, sempre bastantes livros para avaliação, eu fui deixando, mas esse mês de janeiro eu quis cumprir com a minha meta de terminar a leitura da saga das Crônicas do Gelo e do Fogo, e neste caso aqui a leitura de Festim dos Corvos, ainda no mês de janeiro passado agora, né, ela fica a quarta colocação das melhores leituras do mês. Inclusive, eu que sou um fã da série, justifica essa quarta colocação, até porque o Festim dos Corvos, na minha opinião, de todas as Crônicas do Gelo e do Fogo, é com certeza o livro que anda um pouco mais devagar, as coisas acontecem de forma leniente, como são colocados novos personagens pelo George Martin aqui, muitos dos quais o leitor não está habituado, parece um pouco mais devagar o livro. É um livro que parece antecipar e preparar um ambiente para o que vem em A Dança dos Dragões e o que vem, ou o que virá quando ele terminar de escrever o 6º e o 7º livro, mas enfim, ainda a quarta colocação, O Festim dos Corvos, que mantém aquela questão do embate político, daquele jogo das relações de poder, neste livro aqui centrado muito em Porto Real e na parte mais do sul dos nossos 7 reinos e os seus mundos fantásticos que os cercam, mas é uma leitura interessante, com personagens que vão ganhando vida, né, alguns vão perdendo a vida, como é normal com o George Martin, mas enfim, é uma ótima leitura, essa leitura que estava, aí como eu disse, eu estava 2 anos atrasado com ela, nesses 2 anos o Martin sequer escreveu o 6º livro da série, eu estou em breve terminando ainda A Dança dos Dragões, e ele não terá ainda terminado o 6º livro, enfim, deu tempo de acompanhar, inclusive em breve no Listas Literárias vocês vão acompanhar uma série de posts especiais sobre os 7 reinos. Aqui então a quarta colocação do mês, com o Festim dos Corvos de George Martin, nas melhores leituras do mês de janeiro de 2015. Bem-vindos da terceira colocação aí das melhores leituras do mês de janeiro de 2015 aqui no blog Listas Literárias, e a terceira colocação é
de um mês que eu me dediquei a ler aí alguns tijolinhos e tijolões, talvez um tijolinho, tijolão, este terceiro melhor livro aí das minhas leituras do mês de janeiro, e também um clássico da literatura mundial. Para quem não conhece ou não curtiu ainda, é uma ótima opção de leitura. Aqui, o Drácula, do Bram Stoker, né? Essa edição da Companhia das Letras e da Pinguim, que é o selo voltado às publicações dos clássicos da editora. Neste livro do Drácula, aqui, além de toda uma introdução de um especialista, no caso aqui do Maurice Hindle, que é um especialista na questão do Drácula, né? E ele traz muita informação sobre o livro, sobre o próprio autor Bram Stoker. É interessante para o leitor também a tradução do texto original do Drácula, um livro que ele antecipa muitas tendências, especialmente a questão da narrativa fragmentada, que é o nome que o Maurice Hindle trabalha na sua introdução. É interessante o nome que faz jus, já que Drácula ele é composto por fragmentos de diários e anotações, ou até mesmo de documentos de seus personagens, em um livro bem antes do tempo, que mostra, por exemplo, a questão da participação feminina, porque o grande protagonismo, a meu ponto de ver do livro, é da própria Mina Harker, que é a esposa do Jonathan Harker, que talvez no cinema e outras adaptações tenha sido evidenciado mais, mas no livro a Mina Harker parece muito mais forte, ela que une os elos masculinos dessa jornada. A própria presença do Drácula, ela não é uma presença física, mas uma presença onírica de terror e de medo que os seus poderes, os seus perigosos poderes colocam nos personagens. É interessante, são personagens complexos, personagens que carecem dessa leitura mais ampla, um livro cheio de metáforas, de alegorias, enfim, cheio de quesitos que comprovam porque ao longo do tempo ele vem se notabilizando entre os grandes clássicos da literatura. Um livro que demorou a ser considerado um clássico, né, até ser resgatado aí, pelas figuras da literatura, pelos leitores, mas é um livro que me parece que até hoje é o que mais influenciou no cinema, com centenas de adaptações para o teatro. Enfim, vale a pena, você ainda que não leu nada sobre Drácula, não leu o original, que conhece muito das novas gerações de vampiros, vale a pena conhecer essa obra com o que praticamente é um documento da literatura vampírica no mundo. É importante colocar que o próprio livro deixa isso claro, dá as pistas, né, durante a sua narrativa e também na explicação do Maurício e também no prefácio. A gente pode ver que, como não é o primeiro livro de vampiro, é o primeiro a que permaneceu aí no tempo, mas o próprio Bram Stoker buscou muito de autores que o precederam para colocar aqui em Drácula, que é um ótimo romance, é uma aventura, é um livro grossinho, mas ainda assim é um livro que te prende, um livro que tem uma narrativa bastante contemporânea, bastante ágil, bastante fluente, que vale a pena você conferir esse grande clássico aí da literatura universal, que é o Drácula. Chegando então aí com a segunda melhor leitura do mês de janeiro de 2015 aqui no blog Listas Literárias, e uma leitura que digamos, ela é despretensiosa, ela é voltada para um público infanto-juvenil, mas na opinião deste leitor ela é bem grande, ela tem conceitos aqui numa segunda camada de texto que vale a pena aí a leitura independente da idade do leitor, e até porque é uma história universal, uma história bonita, apaixonante, e especialmente quem curte histórias com animais vai gostar de O Grande Ivan, que é uma publicação aí da editora Novo Conceito através do Ser Irado. É um livro desses bonitos que a Irado tem feito com edição de capa dura, né? Capa dura, o texto, neste caso aqui, também tem ilustrações, é um belo livro com algumas ilustrações. As ilustrações são, né, talvez não seja o grande forte do livro, porque o grande forte é, de fato, o texto. E aí vocês podem ver aqui o texto, ele é um texto que não contém muitas palavras, mas as palavras que ele tem, elas são precisas, elas são cirúrgicas. O livro conta a história de um gorila que vive aprisionado em um shopping, e é a partir da voz do próprio gorila que a gente conhece os personagens. Essa voz
carrega todo o drama de alguém que está prisionado, aquela resignação num primeiro momento, depois de tanto tempo como prisioneiro, e aquele momento daquele elo, daquela corrente que se parte e que traz de novo esse anseio por liberdade, que é o caso quando chega uma filhotinha de elefanta ali no shopping e que leva a esse Ivan a querer cumprir uma promessa feita. O livro ele é inspirado numa história real, mas colocada totalmente no universo ficcional, até porque é o próprio gorila que conta a história, mas ela fala dessa relação entre homem e animal, entre homem e natureza. Ela coloca também essa questão da relação de poder de um sobre o outro, né, e até mesmo o que me parece mais chocante dentro do texto é a indiferença, às vezes, que a humanidade pode tratar as coisas, ao mesmo tempo que ele traz uma mensagem de esperança, porque é nas próprias personagens do livro que se traz uma mensagem que tem os humanos bons e os humanos maus, e acho que esse embate, essa dupla existência, que é a principal mensagem do livro, é uma grande pedida para o seu filho, para você, independente da idade. O Grande Ivan é uma grande aventura que com certeza vai agradar leitores aí dos 6 aos 60, 70, 80 anos de idade. Vale a pena você conferir essa que foi a segunda melhor leitura do mês de janeiro de 2015 aqui no Livros Literários. E fechando então aí as 5 melhores leituras do mês de janeiro de 2015 aqui no blog Literárias, fechando em primeira colocação, uma leitura exigente, uma leitura para também leitores exigentes que buscam conteúdo, história, numa narrativa que é bem envolvente, é bastante atrativa, que gera muito interesse, mas que é um clássico imediato da literatura. O próprio autor aí é uma das grandes surpresas contemporâneas do mercado editorial americano, que é o Jeffrey Eugenides, autor de As Virgens Suicidas, que também tem resenha aqui no blog Literárias, e agora na melhor leitura de janeiro de 2015 está Middlesex, né, que é uma obra que ganhou inclusive o Pulitzer de literatura e que foi lançada agora recentemente pela Companhia das Letras. É uma obra que já tinha lançamento anterior no Brasil, né, uma obra aí do ano de 2002, mas que no final do ano ganhou essa nova edição da Companhia das Letras. É um tijolão, né? É um tijolão, e é uma história impactante, uma história que fala diversas questões, é uma história que envolve desde o incesto, desde a relação familiar, é uma história que tem um pano de fundo histórico muito rico, né? Que também aparece bastante nas obras do Eugenides, especialmente a questão da ambientação, e nesse caso, em As Virgens Suicidas não é tanto, mas nesse caso de Middlesex, a ambientação, ela toma os personagens, né? Ela também acaba direcionando seus personagens, ela passa desde o conflito entre a Turquia e a Grécia, chegando à Grande Depressão americana, ao processo da indústria dos automóveis, enfim, ele é um livro com uma carga intelectual muito forte, mas não perde em nada para uma narrativa atrativa, com bastante ação. No caso do livro aqui, fala a questão do hermafroditismo, que é o que envolve o personagem principal e narrador da obra, e através dessa busca de autoconhecimento e até mesmo de justificativas e de inventar a sua própria história, já que eu vejo o narrador como ele tentando recriar a si mesmo e a sua própria história, ele acaba buscando também de uma forma interessante, porque o narrador aqui, no caso, ele é onisciente em detalhes do passado, e essa onisciência coloca em xeque essa sua verdade, colocando muito mais com um desejo, uma vontade de reescrever aquele problema que lhe acontece, que é tão forte, até porque ele cresce em boa parte da sua vida como menina, vai se descobrir menino já na sua juventude, na puberdade, e todo esse impacto, esse reflexo dessa sexualidade, né, com suas complicações que advém dessa questão, torna esse livro muito grande. A sexualidade, inclusive, está presente em toda a obra, desde a questão incestuosa dos avós do nosso protagonista aqui e narrador deste belo livro, né, que traz o Cal aí nos contando essa história, que é uma história diferente, é uma história, né, que causa impacto, é uma história que também envolve a questão das escolhas, enfim. Middlesex, ele é um livro grande, já nascido, acho que é justificado os prêmios que esse livro recebeu, e para quem está buscando uma leitura contemporânea e também clássica, né, uma leitura que não perde nada para os grandes clássicos da literatura, eu digo que este é um clássico imediato, que ele é atemporal, porque ele fala muito de questões internas do ser humano, enfim,
e é de uma riqueza muito firme, desde a narrativa, desde a ambientação, desde a construção das personagens, que são personagens, né, elaboradas ao extremo, como se fossem pedras preciosas lapidadas. Enfim, Jeff Eugenides neste livro Middlesex, que é a melhor leitura do mês de janeiro de 2015 no Bloco Literário. Vale a pena, você que busca um clássico e contemporâneo, embora aqui tenha uma narrativa histórica toda com pano de fundo, vale a pena você conferir, porque é um grande livro, é uma ótima oportunidade de leitura, que com certeza vai trazer muitos resultados positivos para o seu conhecimento em geral e também aí para a sua intelectualidade, que com certeza também é um dos motivos que nos fazem querer ler tanto. Bem, chegamos ao final aí com os 5 melhores livros lidos no mês de janeiro de 2015, um mês que o pessoal está de férias. Aqui no Listas Literárias não há férias, há leituras, há posts todos os dias, espero que vocês tenham gostado. Também cliquem aí no nosso canal, assinem, né, o nosso canal de vídeo, compartilhem, enfim, divulguem quanto mais aí as opiniões e as informações dos Listas Literárias, que espero que esteja sendo útil esse canal aí, da gente trazer. O pessoal pede bastante o ranking, as melhores leituras, enfim. O vídeo é uma forma da gente trazendo aquelas leituras que nos marcaram durante cada mês, sempre com as 5 melhores leituras do mês. Lá no final do ano isso vai servir também para as nossas melhores leituras do ano. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, janeiro foi uma leitura de muito tijolão. É um livro, ou seja, há um peso carregado na mochila, ou então segurar. São milhares e milhares de páginas aqui de grande literatura, de ótimos personagens, de histórias cativantes, que com certeza vocês também vão curtir e vão gostar. Um abraço, até o próximo vídeo, até o próximo mês aí, trazendo as melhores leituras aqui do Listas Literárias para vocês. Tchau, fui!